Olá, boa noite. Uma música acriana existe? Pois é, de uns tempos para cá, um grupo de jovens músicos acrianos, jovens compositores, está assumindo os seus trabalhos, o que é muito bom para a formação de um movimento musical acriano. E também estão conversando com outros artistas de outros estados da Amazônia, buscando aí um intercâmbio cultural. Isso também é muito bom. Música, portanto, é o tema da nossa conversa de hoje. O Ideias da Aldeia está começando, eu sou Jorge Henrique e hoje eu recebo dois convidados no programa. No primeiro bloco eu converso com Daniel Zen, advogado, músico também e agora produtor musical. Daniel vem aqui falar do Balanço da Catraia. É um movimento cultural que está incentivando os artistas acrianos a produzirem suas próprias canções. E no segundo bloco, meu convidado é Jorge Anzol, baterista da banda Los Porongas, que vem falar desse intercâmbio cultural amazônico que os nossos artistas estão promovendo. Mas eu começo o programa conversando então com Daniel Zen. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Jorge. Boa noite para todo mundo do Ideias e para o Acre inteiro que está assistindo através do Sistema Público de Comunicação. Daniel, o que é o Balanço da Catraia? Jorge, essa pergunta ela pode ser respondida de duas formas, em dois âmbitos diferentes. Que no que o balanço pretende ser, qual é a concepção, o ideal, o que ele deveria ser e o que está se projetando para o futuro. E a outra, o que ele é, o que ele tem sido, ou o que ele foi nessa primeira fase de realização, no plano concreto mesmo, no plano prático. O balanço, ele é uma ideia, ele é o embrião de uma ideia um pouco maior, que é a de criação de um selo fonográfico, qual a gente pode falar logo Esse é o desdobramento. É o desdobramento. Mas já acontece hoje um movimento chamado Balanço da Catraia. Exatamente. O Balanço da Catraia, ele nasceu a partir da constatação de que existe, no estado do Acre, uma produção musical local de qualidade, com bandas, com artistas solo e diversas pessoas produzindo e compondo canções boas. Então, a partir de um grupo de amigos, de bandas que são mais próximas, o caso do Los Porongas, da Estigma, da Caricatos, a gente resolveu confluir as ideias, congregar essas ideias e fazer uma espécie de evento noturno, que se caracteriza como uma balada, também como uma festa, mas que agregasse nesse mesmo evento outras manifestações artísticas além da música, e também que agregasse essa coisa para um pouco mais além do entretenimento, que é a valoração da cultura local. Então, ele tem sido, como que ele tem se realizado, como ele se realizou nessa primeira fase. Eventos noturnos, festas que se realizaram no Flutuante, no bairro Restaurante Flutuante, com a apresentação das bandas locais, Los Porongas, Estigma, Caricatos, Kellen Mendes, Niclis, e exposições de trabalhos de outros artistas. Houve exposições fotográficas da Val Fernandes, a fotógrafa, intervenções teatrais da Carla Martins, e decoração do Danilo De Sacre. Então a gente tentou reunir em um mesmo evento diversas manifestações artísticas, como música, artes plásticas, artes visuais, cênicas. Mas a ideia, então, é trabalhar com outros segmentos de artes, quer dizer, o Balanço da Catraia pretende não ficar somente com música, quer dizer, também ter investimentos aí no teatro, nas artes plásticas, na própria fotografia. A intenção é essa, Jorge, muito embora a gente não possa afirmar com certeza se isso vai vir a se concretizar de uma maneira mais marcante. Nessa primeira fase, essa faceta multicultural, ela foi incipiente, mas existiu. Houve um certo multiculturalismo, além das bandas apresentando a sua produção autoral, houve essas outras manifestações artísticas. E a intenção é promover o diálogo agora com os representantes dos outros movimentos artísticos da cidade, que não só o musical, para tentar promover esse tipo de interação e integrar essas outras formas de manifestação artística no evento. Bom, Daniel, mas de uma maneira mais permanente, o Balanço da Catraia tem congregado 3 bandas, Los Porongas, Caricatos e Estigma. Você citou Niclis e Kellen Mendes, mas esse pessoal passeia mais esporadicamente pelos eventos. E nós temos aqui, principalmente em Rio Branco, outras tendências musicais, o heavy metal, tem um pessoal já flertando com o eletrônico. Isso deve também passar pelos eventos do Balanço da Catraia? Essas outras tendências devem passar
Olha só, Jorge, as 3 bandas que você mencionou, Estigma, Los Porongas e Caricatos, elas fazem parte do núcleo duro do evento, exatamente pela proximidade, em função da amizade e outros laços mais próximos mesmo. Então, a ideia é congregar, é abrir, é integrar outros artistas? Sim, mas na medida do possível. Até porque, como você mesmo mencionou, há diversos outros estilos aqui no estado que também passaram desde um tempo para cá a produzir suas próprias músicas. O heavy metal é um exemplo clássico disso. Agora, o heavy metal, por exemplo, ele tem as bandas que integram esse grupo, que fazem música de heavy metal, eles têm uma própria maneira de organização, têm um público específico, e eles já têm um nível de gestão que eu diria um pouco avançado. Nós temos o exemplo de matérias das bandas locais que saíram em publicações de circulação nacional, como a Rock Brigade, eventos que eles realizam, como realizaram recentemente o Feliz Metal, que foi um evento de sucesso e que eu nem tenho tanta propriedade para falar a respeito, porque, de fato, escapa um pouco do meu conhecimento. Mas eu, particularmente, gostaria muito de ter esses outros estilos, essas outras nuances musicais integradas ao projeto. E eu acredito que essa integração vai se realizar, mas de uma maneira um pouco mais lenta e gradual. Agora, Daniel, já existe aqui em Rio Branco um público para trabalho autoral? Ou seja, pessoas que gostam das músicas produzidas aqui no Acre? Jorge, existe, mas ainda é incipiente. E o principal objetivo do balanço é exatamente estimular esse público. Eu não diria induzir, não no sentido próprio da palavra, mas seria assim, induzir ao público que goste ou mostrar o trabalho, permitir que as pessoas tomem contato e conheçam esse trabalho e que a partir disso nasça um gosto pela música local, pela cultura local. Isso faz parte também de uma questão maior, que é a valorização da manifestação cultural local, independente de ser música ou outra forma de manifestação cultural. Então, e isso faz parte também da identidade cultural do nosso estado, da nossa cidade, do nosso povo. Então, essa é a função primordial do balanço, ou seja, se há um público, há sim, pequeno ainda, e a tendência é fazer com que esse público cresça, para inclusive formar um possível mercado consumidor dessa arte. Mas nos eventos, por essa trajetória que vocês já estão seguindo, você tem percebido esse movimento crescente que você está falando aí? Nós podemos dizer que estamos vencendo a era cover? Podemos dizer que sim. O crescimento do público é sensível, mas é perceptível. O público tem aumentado gradativamente no decorrer da primeira fase do projeto, que se realizou nos meses de janeiro e fevereiro. A gente pôde notar um crescimento significativo de público, inclusive com as pessoas cantando, entoando os refrões das músicas, coisas que antes era uma situação um tanto quanto inimaginável aqui na nossa cidade. Não que não tenha havido isso antes. Nós temos artistas aí que fazem música própria há bastante mais tempo do que esses artistas com os quais nós estamos trabalhando agora. Mas hoje você nota que o público é diferenciado. Hoje nós temos um público jovem curtindo as músicas locais. E até porque nós temos outros segmentos fazendo músicas próprias. Antes nós tínhamos uma produção local própria, mais focado na música popular brasileira, na MPB. E hoje nós temos o rock, o pop, ainda a MPB, também o heavy metal, o hip hop, o eletrônico. Então, a produção está diversificando e o público está se diversificando e, consequentemente, aumentando. E isso pode ser percebido no balanço, sim. Consequentemente, Daniel, a qualidade dos discos produzidos melhorou muito, né? Você acha que isso facilita, por exemplo, a chegada até a mídia, principalmente nas rádios? Hoje em dia, Jorge, com a evolução dos meios digitais de gravação, se tornou muito mais fácil e muito menos dispendioso para você produzir e gravar um disco. Independente, além eu não entraria nem no mérito da qualidade dos músicos e das bandas, porque aí é uma questão muito subjetiva, varia do gosto de cada um, do público, mas hoje em dia é muito mais fácil e muito mais barato você produzir um fonograma ou um CD inteiro de qualidade. Nós temos na nossa cidade estúdios com a capacidade operacional e de equipamentos muito boa. Então, hoje é bem mais fácil produzir esse trabalho de qualidade e também fazer com que ele chegue na mídia, através
seja das rádios privadas, seja do sistema público de comunicação, que permite também um alcance maior dessa produção. A gente está falando da possibilidade, mas do real, do concreto. Essa música tem chegado na mídia? Tem tocado nas rádios? Tem tocado. Diversos, não só dos artistas que nesse primeiro momento integram o Balanço da Catraia, mas de outros artistas também, de artistas mais antigos. É comum, é frequente você, quando está passeando pelas estações de rádio, você ouvir músicas locais. Isso se deve também a diversos outros movimentos, como os festivais universitários da canção que houveram nos anos anteriores, como o próprio FAMP, que retornou e teve sua edição recente no ano de 2003. Então isso tudo contribui para estimular e mostra, ou seja, se há produção de qualidade, se compõe música de qualidade, com certeza vai ter uma resposta do público, e essa resposta vai ser positiva. Bom, Daniel, você falou também da produção de um selo. O que é um selo fonográfico? Um selo fonográfico, Jorge, nada mais é do que uma pequena gravadora, né, que tem a função, dentre outras coisas, de produzir, distribuir e divulgar o trabalho do artista que integra o catálogo do selo. Então, a ideia de criação de um selo fonográfico, ela vem se desenvolvendo no grupo que realiza o Balanço da Catraia já há algum tempo. E a intenção é concretizar essa ideia para que a gente possa lançar no mercado o trabalho desses artistas que venham a integrar, esses que já integram o catálogo do futuro, o selo, que ainda vai ser criado, e outros que venham a integrar também. Então, na medida do possível, o selo pode oferecer uma gama vastíssima de serviços, a depender, claro, das condições materiais reais. Um grande selo, uma grande gravadora tem uma gama de serviços muito maior para oferecer para os seus artistas, gravação de clipes, distribuição no exterior e etc. Um pequeno selo pode oferecer serviços, menos serviços, o serviço de uma abrangência menor, mas também pode oferecer bastante coisa, inclusive servir de ponte, de elo de ligação entre uma banda e um selo maior, uma gravadora maior. Era isso que eu ia te perguntar. O que isso mexe no cenário musical local? O que melhora aqui para a música acreana, para o movimento musical do Acre com a implantação de um selo? O trabalho do artista, quando ele grava, quando ele produz, quando ele compõe sua música, produz, grava, faz o registro fonográfico em uma mídia, em um CD, enfim, ele geralmente, e aqui no estado nós temos várias experiências nesse sentido, se lança e produz um CD, inclusive com encarte, com tudo, e o artista fica com aquilo debaixo do braço. E o alcance dos braços dele, a envergadura dos braços dele é pequena. Ele distribui, ele vende para amigos, ele deixa na lojinha, e até consegue vender. Mas o que o selo difere? O selo entra com uma estrutura de divulgação, de mídia e de distribuição. Através do selo você pode chegar muito mais longe, você pode estar distribuindo seu trabalho para outros estados, você pode distribuir através de convênios com outras gravadoras, de contratos com outras gravadoras maiores, em localidades que você sozinho não conseguiria, você, pessoa física, o artista, pessoa física, não conseguiria. Então o selo é uma empresa, é um empreendimento, é uma pessoa jurídica que tem essa função, que pode oferecer esse tipo de serviço para o artista, ou seja, chegar com o trabalho dele aonde os braços dele não alcançam. Bom, Daniel, para concluir a nossa conversa, eu queria saber quais são os próximos passos do Balanço da Catraia. Bom, a ideia do balanço é ser sazonal, né? Não é uma ideia de que sejam eventos permanentes, até porque a gente possa estar sempre reestruturando e sempre variando. E renovando, né? Inovando e interagindo com outros artistas. Agora, para abril, deve-se iniciar a segunda fase, a segunda etapa do projeto, com outros artistas, além daqueles que já estavam tocando na primeira fase, também se apresentando no mesmo sistema. Apresentações musicais mescladas com outras intervenções artísticas. Ok, Daniel, queria agradecer muito a tua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Jorge. Um grande abraço para vocês e para todos os telespectadores da TV Aldeia. Obrigado. Ok, e no próximo bloco eu converso então com o baterista do Los Porongas, Jorge Anzol. Instantinho só, Ideias da Aldeia volta já já.
Ideias da Aldeia está de volta e nesse bloco eu converso com Jorge Anzol, que é baterista da banda Los Porongas. E nós vamos conversar um pouco sobre esse intercâmbio que os músicos acrianos estão querendo fazer com outros estados da Amazônia e já é uma realidade, pelo menos com o estado de Rondônia. Não é isso, Jorge? Boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Jorge. Um prazer estar no programa mais uma vez. E é como você falou, esse intercâmbio acontece não é de hoje, né? Ele aconteceu na década de 90, no início da década de 90, mas de uma maneira bem mais tímida. Vez por outra, as bandas daqui de Rio Branco organizavam alguns festivais e convidavam algumas bandas de Porto Velho. Mas eu acho que esse momento realmente ele é super importante e a gente percebe que ele vem com mais força, né, no que se refere ao intercâmbio. Isso aconteceu no ano de 2003, quando, através de um projeto da Fundação Elias Mansur, né, que se chamava Intercâmbio Cultural entre os estados de Porto Velho, de Rondônia e o Acre, aonde vieram alguns artistas, não só na área de música, mas na área de teatro também, se apresentar em Rio Branco, né, e artistas de Rio Branco foram se apresentar em Porto Velho. E aí a gente começou a fazer contatos, a conhecer os artistas, as bandas de Porto Velho. No ano seguinte, duas bandas daqui de Rio Branco, Los Porongas e a Estigma, participaram do Madeira Rock Festival. Que é um festival grande já. É um festival grande de rock, né, que acontece em Porto Velho. Já esse ano, se não me engano, será a 4ª edição. E é um festival que tem já uma cobertura da mídia, MTV, né, e são 2 dias de festival, onde reúne cerca de 20 bandas, né, de Rio Branco, da região de Rondônia, Porto Velho, os municípios, e também conta com a vinda de bandas assim, como a gente poderia dizer, de renome nacional, né? Já veio o Titãs, o ano passado veio o Apit, veio o LS Jack, esse ano, se não me engano, também está sendo cogitado vir o CPM 22, o Detonautas, enfim, é um festival grande, né? E de uma projeção nacional. E também o ano passado teve um festival organizado pela Prefeitura de Ji-Paraná, né, onde nós fomos convidados a participar junto com a Estigma, que aconteceu em setembro do ano passado, e assim, nos surpreendeu a organização do festival e o público do festival. Né? E por sua vez, aqui em Rio Branco aconteceu o Guerrilha Rock Festival. Exatamente. Que também recebeu bandas de Rondônia. Vou me chegar lá. E nesses festivais a gente entrou em contato com bandas de Porto Velho, né? Assim, nas horas vagas, a gente, numa conversa informal, e uma das coisas que ficou claro para todo mundo era a necessidade da gente criar esse intercâmbio, da gente diminuir esses 600 quilômetros, né, que separa Rio Branco de Porto Velho. Porque para a gente, músicos de Rio Branco, as bandas, os artistas de Rio Branco, Porto Velho é um mercado consumidor. Né? Porto Velho tem uma vantagem que são os municípios próximos de Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, ele já tem a gente poderia até dizer, uma cultura nessa coisa do rock, dos festivais. Então as bandas de Porto Velho, elas frequentemente estão tocando em outros municípios, em Ji-Paraná, em Ariquemes, em Cacoal. Já para as bandas de Rio Branco, é complicado ir para o interior, pela falta de estrutura, né? Então, para as bandas de Rio Branco, Porto Velho é um mercado, talvez seja o mercado mais próximo, né? E melhor estruturado. E melhor estruturado, com toda certeza. Então, nessas conversas, a gente sentiu a necessidade de melhorar esse intercâmbio, como eu te disse, diminuir essa distância. E aí foi quando surgiu a ideia da gente fazer o Guerrilha Rock Festival, né, que aconteceu, se eu não me engano, em novembro do ano passado, onde contou com 6 bandas de Rio Branco e vieram 4 bandas de Porto Velho. Né, e foi um festival super interessante. Uma das coisas assim que se sobressaiu foi a questão das composições próprias. Né? A gente teve um festival onde todas as bandas que participaram do festival tocaram essencialmente músicas próprias,
né? E isso eu acho que fortalece, como o Daniel estava falando na entrevista, fortalece a questão cultural, fortalece a questão do movimento musical, né? Onde a gente tem artistas e compositores dando vazão à criatividade, mostrando para o público as suas músicas, né? E agora em março acontece o Beradeiro, que vai ser em Rondônia, que também vai contar com a participação de bandas e músicos acrianos, não é isso? As bandas convidadas de Porto Velho, né, se sentiram meio que na obrigação, e eu acho que isso, claro, isso faz parte dessa ideia do intercâmbio, de retribuir a gentileza, né, fazendo um festival em Porto Velho, que é, como você falou, o Festival dos Beradeiros, né, que está acontecendo agora no final desse mês. E eles convidaram 4 bandas daqui, né, Los Porongas, A Estigma, Matéria Fecal e Fire Angel, para participar desse festival, e que está todo mundo assim na expectativa de que comece logo, para a gente ver como é que vai ser a receptividade do público lá em Porto Velho. Agora, Jorge, a expectativa é que essa conversa possa chegar a outros estados da Amazônia, por exemplo, o Amazonas, que também não está tão distante assim, ao Pará, que já é um polo musical grande. Vocês pretendem também, de repente, interagir com esses outros estados? Com certeza, Jorge. Eu costumo dizer que quando a gente fala de região norte, a geografia conspira contra, né? Uhum. Porque realmente é complicado você sair de Rio Branco para... Às vezes é até mais fácil você chegar em São Paulo do que você chegar em Belém. Uhum. Né? Manaus também é difícil, até por conta que você só pode ir de avião, né? Então, onera a produção, os custos da produção ficam muito altos. Agora, isso realmente é um sonho que a gente tem alguns contatos, né, principalmente com Manaus, né, onde a gente tem amigos que moram em Manaus, tocam em bandas em Manaus, e a gente está começando a fazer esse intercâmbio, fazendo esse contato, para talvez esse ano a gente possa, de repente, chegar até Manaus e tocar. Por enquanto, eu acho que Rondônia é mais palpável, né? Por estar próximo e a gente tem a possibilidade de se deslocar de ônibus, né? Não é tão longe. Mas, com certeza, eu acho que a ideia é tentar criar esse movimento, essa movimentação, né? na região norte, que é uma região que, se a gente for falar em termos de música, é uma região que tem muito a mostrar, mas eu acho que mostra pouco. A gente tem poucos artistas dessa região que têm uma projeção nacional. Eu acho que não é nem pela questão da qualidade, porque existem artistas dos mais variados gêneros musicais, né, que a gente sabe que tem uma grande qualidade no seu trabalho. O problema realmente é como aparecer para a grande mídia, como chegar nos grandes centros. E quando a gente traz isso para o cenário que a gente está vivendo hoje, não só na área da música, mas eu acho que das artes em geral, onde os grandes centros estão passando um momento meio que de saturação, né, das propostas artísticas a serem apresentadas. Então, meio que está todo mundo querendo ver o novo. E eu acho que é nesse momento onde os artistas dessa região norte, eu acho que podem pegar um gancho e terem uma possibilidade de mostrar o trabalho para o grande público, né? Jorge, no bloco anterior eu falava com o Daniel a respeito da dificuldade de se fazer músicas próprias aqui no estado, até de espaço, dificuldade para tocar, né? O Los Porongas fez essa opção. A maior parte do repertório é composto por músicas próprias. Bom, o que isso significa? Né? O que tem de vantagens e desvantagens? Como é que está o mercado para um trabalho próprio aqui no Acre? Significa nadar contra a correnteza, significa dar murro em ponta de faca. É complicado, mas como o Daniel falou na entrevista dele, a gente já começa a colher os frutos disso, né? Porque realmente, quando a gente montou a banda, mais ou menos há 2 anos atrás, assim, a gente já tocou em outras bandas, né? Inclusive nós já tocamos juntos em outras bandas, né? E aí, assim, você falou também dessa cultura do cover, que durante mais ou menos 10 anos isso meio que imperou em Rio Branco, né? E a gente
teve essa ideia mesmo todo mundo tinha essa ideia dentro de si de fazer um trabalho próprio, de, como a gente diz no popular, de mostrar a cara, né? Porque é muito fácil você chegar num festival desse, você chegar numa casa noturna, você chegar num show, numa praça pública e tocar um sucesso radiofônico. É muito fácil para você conquistar a participação do público que já conhece aquela música, né? Mas a gente optou por chegar e tocar as músicas próprias, né? Afinal de contas, nós somos artistas, né? Nós somos compositores e eu acho que era o momento, já estava na hora da gente ter essa atitude de ter coragem de mostrar as músicas para as pessoas. E como o Daniel falou, é bom que se diga, ninguém está inventando a roda, né? Isso já foi feito por outros artistas, né? Eu poderia citar aqui o Capu, que há 20 anos atrás já fazia isso, né? Damião Hamilton, Felipe Jardim, ou seja, isso já foi feito em outras épocas, né? E isso, inclusive, esses compositores, esses artistas, inclusive, servem de inspiração para a gente, né? O próprio Pia Vila aqui também, né? O próprio Pia Vila, que é uma referência, né? Inclusive hoje é uma influência que a gente tem, o trabalho do Pia Vila, o trabalho do Capu, e esses artistas fizeram isso há 20, 25 anos atrás. Na verdade, a gente está, eu acho que é um ciclo, um ciclo que está começando, né? Tá se renovando. Pois é, e é a partir daí que você pode se pensar em movimento musical local, né? Mas, Jorge, falar em música própria, em composições próprias, como é que se define o som do Los Porongas? Isso é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Inclusive a gente conversa muito entre a banda, diz assim, poxa, vamos perguntar isso, o que é que a gente vai dizer? Eu te diria que nós somos uma banda que faz rock and roll. Não ajudei muito, né? Porque o rock fez 50 anos. Uma diversidade. É uma diversidade, é uma música que ela é mutante, né? Então, se você for pegar Elvis Presley, é rock and roll. Sepultura é rock and roll. Né? Então, na verdade, eu acho que nós somos 4 músicos que gostam de rock, gostam de música pop e a gente tem uma necessidade de pesquisar a música, de conhecer estilos dentro do rock, estilos diferentes. Então, o João é um cara, apesar da pouca idade, tem 23 anos, mas ele é Beatlemaníaco. Quer dizer, quando ele começou a ouvir música, os Beatles, inclusive, já tinham acabado. Mas então ele tem toda uma referência dos anos 60. Eu também gosto de bandas dos anos 60, Beatles, Rolling Stones, trazendo para o Brasil Mutantes, né? Mas a gente não ficou só. E aí também veio a década de 70 com o hard rock do Led Zeppelin, né? O rock progressivo do Pink Floyd. Aí veio o punk do Sex Pistols, aí em 80 teve o rock nacional com Legião Urbana, com Paralamas do Sucesso. Tudo isso está dentro do Los Porongas? E tudo isso faz parte da música do Los Porongas. Agora, tem mudado, né, Jorge? O som do Los Porongas deu uma mudada de uns tempos para cá. Se afastou um pouquinho de referências, assim, talvez como o Rapa, Chico Science, e talvez pode ser que esteja enganado, mas flertando hoje mais com o rock inglês, bandas como Coldplay, Radiohead. Com certeza. O Brasil talvez se aproximando do Los Hermanos, por exemplo. As bandas inglesas da década de 90, elas realmente são uma influência muito forte para Los Porongas. Mas, voltando à outra pergunta que você fez, inclusive, eu acho que não só essas referências que eu te falei fazem parte, eu acho que, da nossa musicalidade. Eu acho que o programa Domingo do Amarelo e o Cavalo na Difusora faz parte, tá no nosso inconsciente musical, sabe? As músicas que nós ouvimos na nossa adolescência, na nossa infância, na Difusora, sabe? O Da Costa tocando no rádio, você vai dizer assim, pô, mas isso não é rock. Mas isso tá no meu DNA musical. Eu cresci ouvindo essas coisas. A influência nordestina também? A influência nordestina também, sabe, faz parte da nossa música. Agora, isso é diluído dentro do caldeirão, que eu acho que é o trabalho do Los Porongas, né? Bom, Jorge, e para onde está apontando qual seria o futuro dessa nova música acriana? Para onde está apontando esse movimento? Eu acho que eu costumo dizer que eu prefiro chamar de movimentação. O movimento, eu acho que ainda está por vir, eu acho que ele precisa ser consolidado. Mas eu acho que ele caminha
primeiro, no sentido da profissionalização. Acho que uma coisa que é inerente a essas pessoas que estão trabalhando com música agora, como o Daniel falou, que são amigos, são pessoas mais próximas, né? É uma preocupação de ter um trabalho de qualidade. E para você ter um trabalho de qualidade, você tem que caminhar em direção ao profissionalismo. Você não pode querer sair daqui para tocar em Manaus, onde você tem mais de 1 milhão de habitantes, onde você tem uma cultura musical, onde as produções artísticas já têm um nível. Você não pode sair daqui para São Paulo para mostrar o teu trabalho sem ter um padrão de qualidade, né? Independente da essência da tua arte, você tem que ter um padrão de qualidade, você tem que ter o trabalho, a banda tem que estar bem ensaiada, você tem que ter uma produção, né? E eu acho que no primeiro plano, eu acho que esse eu acho que é o fator principal que esses artistas, eu acho que estão pensando, é meio que um inconsciente coletivo. Todo mundo está pensando em se profissionalizar, sabe, em ter um bom instrumento, e ensaiar, fazer um show, ter uma qualidade, uma produção, ter luz, ter um bom som. Você não pode fazer você não pode se apresentar, fazer um bom show se você não tem um bom equipamento de som, se você não tem luz, se você não tem um palco, né? Então eu acho que isso eu diria que é a ponta de lança para que a coisa realmente vire um movimento, para que as coisas comecem a sair daqui e de repente até chamar a atenção dos grandes centros para cá. Jorge, eu queria agradecer muito a tua participação no programa e te desejar todo sucesso, inclusive nesse encontro que vai acontecer aí em Rondônia. Obrigado, Jorge. Obrigado pela oportunidade de estar falando da música, estar falando dessa movimentação que está acontecendo, que a gente acha que é super interessante. Ok. Bom, e o programa de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado, boa noite e até a próxima.